A gente é amigo do André e da Joana faz muito tempo. A gente foi padrinho, eles foram nossos padrinhos. Nossos filhos são mais ou menos da mesma idade. Mas eu estava lembrando, quando foi a primeira vez que eu vim aqui nessa igreja, eu acho que eu não conhecia eles ainda. Eu vim aqui, era adolescente, porque tem uma metodista livre do aeroporto, que enquanto estava reformando, usaram aqui por um tempo. Então eu lembro de ter vindo num culto aqui, também não sei porquê, porque é do outro concílio. Mas é bom estar aqui. Eu fui pastor da Metodista Livre por 24 anos. E nos últimos 7 anos eu estava uma semana em Sorocaba, na Metodista Livre, e uma semana aqui em São Paulo, na Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Formosa de São Paulo, que é o nome completo da ISP, que é a igreja da Joana, originalmente. E Deus, não sei, conduziu de modo que a gente, 7 anos, uma semana lá, uma semana aqui, 2 igrejas, tamanho razoável, estava difícil de conciliar, de ser um bom pastor em alguma delas, né? Então a gente decidiu deixar uma delas. E a minha ideia inicial era ficar só 6 anos aqui na ISP, ajudar a revitalizar a igreja e voltar para a minha igreja, que é a Igreja Metodista Livre. Mas aí não tinha para quem passar o bastão. E lá eu tinha pessoas para passar o bastão, jovens que desde a adolescência eu acompanhei, casaram, têm filhos e agora viraram pastores. Então acabei passando para eles e eu fiquei só na ISP. Hoje eu quero falar sobre de onde você conhece Jesus. Você conhece Jesus da Bíblia, dos ensinos dele, ou de ouvir falar? Sabe por quê? Porque o Pedro, ele andou com Jesus, mas ele não entendia as coisas. Ele tinha na cabeça já algumas coisas que ele achava que devia ser de tal jeito, mas não era assim. E levou um tempo para ele chegar nessas palavras que a gente acabou de ler. Essas palavras aqui: humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Não são dicas de autoajuda ou de coaching, né? Do tipo, faça isso que aí você vai ser cristão. Porque a gente está num tempo difícil hoje que tem muita gente que é quase cristão. Tem muita gente que se comporta como cristão. Tem gente que se comporta como imagina que deva se comportar um cristão. Mas não são cristãos. São quase cristãos. Assim como Pedro. Pedro foi um homem, eu usei essa palavra, extraordinariamente ordinário, né? Assim, era uma pessoa normal, uma pessoa não muito diferente. Aliás, provavelmente você é muito melhor do que o Pedro. Provavelmente você é muito melhor do que o Pedro. Teve muito mais condições, você tem muito mais recursos, você tem muito mais inteligência. Mas Pedro foi um homem transformado por Deus. E por isso não importa qual o seu contexto, de onde você veio, o que você já fez, mas você pode ser transformado por Deus. E a gente se inspira na vida do Pedro. Dos 12 discípulos, a gente tem bastante informação sobre o Pedro. Tem um pouquinho sobre o João, um pouquinho sobre o André, mas tem uns ali que você não sabe nada. Mas é interessante como Jesus escolheu pessoas assim. E a gente vai ver hoje a história do Simão Pedro. A gente chama ele de Pedro, mas Pedro foi um nome acrescentado por Jesus. O nome dele era Simão. E a gente tem 4 listas dos discípulos. Em todas as listas aparece Simão primeiro. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Eis os 12 que designou Simão, que acrescentou o nome de Pedro. Escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a que acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago. Então Pedro, todas as vezes que é citado nessa lista de 12 discípulos, ele é o primeiro. E não é primeiro simplesmente porque, né, assim,
quiseram colocar desse jeito, mas é porque ele era o principal mesmo. Ele tomava iniciativa, ele era o líder do grupo. A gente vê na lista aqui, quando você vê todos os 12, você vê que tem mais um Simão, Simão o Zelote. Aliás, quando a gente olha a lista dos discípulos de Jesus, é impressionante, porque tinha não vou usar os termos aqui, mas tinha alguém que era muito pró-governo, e era um governo que oprimia o povo de Israel. Então você tem o Mateus, que era coletor de impostos, o publicano. Ele era judeu, coletava imposto dos judeus para entregar para os romanos, e o pessoal não gostava disso. E você tem Simão o Zelote, que é o do extrema esquerda, era o do PCO, alguém que acha que você precisa derrubar o governo, nem que tem que matar o pessoal. Então eles faziam emboscadas contra os soldados. E você vê, duas pessoas com posições políticas muito diferentes passaram a fazer parte do grupo de Jesus. Então, não sei se aconteceu aqui, mas em muitas igrejas, por causa dessa polarização, que é do mal, sabe? Isso é coisa do diabo, de trazer e falar, você, nós e eles, né? Então começa essa coisa de divisão dentro da igreja, dentro das famílias, né? E não deve acontecer isso porque o poder de Deus é muito maior do que o poder desse mundo. A gente tem 7 Simões no Novo Testamento, e o Simão que a gente está vendo aqui é o Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, Simão filho de João. E ele sempre tem essas 3 listas de 4 nomes. E esse primeiro grupo são os discípulos mais antigos. Na verdade, 2 deles, André e João, foram aqueles discípulos de João Batista, que o João Batista falou, esse daí que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esses 2 vão lá atrás de Jesus. Deixam de seguir João Batista e começam a seguir Jesus. E tanto André quanto João vão chamar seus irmãos mais velhos, que é o Pedro e o Tiago. Esses 4 eram pescadores, esses 4 moravam na mesma cidade, e eles estavam buscando a Deus. Especialmente esses irmãos mais novos, né? André e João já tinham essa coisa de buscar um rabino, buscar um guia espiritual, buscar alguém que pudesse conduzi-los para Deus. E a gente vê aqui então que Jesus não trocou o nome de Simão para Pedro, mas acrescenta esse nome Pedro, que em aramaico é Cefas, que quer dizer pedra, rocha. E a gente vai perceber que é interessante, quando fala só Simão, tipo casa do Simão, a sogra do Simão, então tem a parte civil que não quer dizer nada. Mas quando Jesus está falando com ele, quando Jesus chama ele de Simão, é porque ele agiu como velho homem. Quando Jesus chama ele de Pedro, então ele está estabelecendo uma nova identidade. Você é Pedro, você é rocha, né? Então você tem que mudar desse seu jeito explosivo, impulsivo, e passar a ser alguém mais estável. Pedro recebe o elogio mais sublime. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha... Né? Recebe esse elogio por uma revelação vinda do Espírito Santo. Mas também ele é o único que é chamado de Satanás. Assim, se tinha alguém para ser xingado, assim, se tem um nome feio para xingar, Jesus usou com Pedro, né? Sai daqui, Satanás. Por quê? Porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Eu preguei uma vez sobre isso quando estava muito confusa essa coisa de política lá na igreja. Falou, toma cuidado, porque você pode estar sendo usado como Satanás, como adversário de Deus, porque você está pensando só no reino desse mundo e não no reino de Deus, né? Já pensou? Ninguém confessou a Jesus de forma mais enfática e ninguém negou Jesus de forma tão cabal e definitiva, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. E cada uma das vezes que Pedro nega Jesus, nega amaldiçoando, xingando quem estava falando, não, eu conheço você, acho que você deve ser seguidor desse daí. Ele falou, não, eu não, né? Então Deus pegou um homem comum, de personalidade às vezes corajoso, às vezes medroso, inconstante, e transformou no maior pregador dentre todos os apóstolos.
Pedro provavelmente foi o autor por trás do Evangelho de Marcos. João Marcos foi seu discípulo e ele que anotou e foi o primeiro evangelho. Pedro tem 2 cartas no seu nome, embora fosse analfabeto. Mas falando um pouco sobre liderança, eu creio que líderes são formados. Eu, particularmente, demorei um tempão para entender que eu podia ser pastor. Eu fiz engenharia, trabalhei como engenheiro, trabalhava como tradutor, revisor. E um dia o pastor Clarence veio e falou assim, você tem que fazer seminário, você tem que ir porque os campos estão brancos. O pastor Clarence foi quem fundou o seminário Servo de Cristo. Eu falava assim, se Deus me chamar, eu posso ir. Ele falou, não, você tem que ir agora. Não tem que esperar não, tem que ir agora, tem que ir agora. Eu me formei no ano que estava numa crise econômica, eu comecei a fazer mestrado lá na Poli mesmo, e eu passei o primeiro semestre ali difícil lá no curso. Falei, quer saber, eu vou fazer seminário. E não sei você, mas a gente dá pequenos passos. Eu sei que a gente pode formar alguns líderes, mas alguma coisa tem que já estar dentro da pessoa. Eu falei, deixei 2 pastores lá em Sorocaba, mas eu formei outros 8 pastores que estão no nosso concílio. E tem mais 3 que eu não formei, na verdade eu reprovei ali, mas o concílio falou, não, a gente vai aproveitar, e colocou em outras igrejas e estão pastoreando ali. Então até alguém que não tem muito jeito, pode ser que não tenha jeito porque não tem jeito mesmo, ou pode ser que não tenha jeito porque não está enxergando outras coisas, ou porque a gente tem uma mentalidade que a gente espera que o pastor ou o líder seja alguém mais carismático. Eu sempre achei assim, porque tinha um pastor lá em Sorocaba, da igreja metodista, pastor Romeu, ele chegava assim, tem a voz igual do Robert, assim, quando chega você sabe que chegou um quarteirão antes, né? Ele está cantando lá, e todo mundo chega perto. Falei, eu não sou assim, eu sou muito mais tímido, gosto de trabalhar nos bastidores, não sou muito sociável, então não vou ser pastor. E levou 20 anos, aliás, dizem que depois de 20 anos a gente começa a ficar um pouquinho melhor como pastor, né? Então levou uns 20 anos para começar a perceber que eu posso ser pastor. E nesses primeiros 20 anos eu achava assim, se tiver outra pessoa melhor que eu, é claro que eu vou colocar no meu lugar. Então eu sempre tive essa disposição de colocar outras pessoas para... Quando a gente olha aqui para o Pedro, eu vejo algumas características nele. Ele falava bastante, ele perguntava, ele respondia, ele tomava iniciativa. E se você tem pessoas assim, presta atenção, especialmente os líderes. Presta atenção porque talvez seja um jeito de Deus estar despertando pessoas. A pessoa que faz perguntas é aquela que está vendo uma coisa errada, ou ele quer entender por que funciona daquele jeito. Ele está pensando. Então isso é um bom sinal. Então líderes de potencial fazem muitas perguntas. Se a pessoa não se interessa, não está nem aí, por que vai perguntar? Mas se está perguntando... Tem uns adolescentes assim, que fazem umas perguntas, falam, puxa, por que está perguntando essas coisas? Né? São coisas óbvias, mas deixa eu sentar para responder, porque é importante para ele. Então a gente precisa prestar atenção, todos nós precisamos prestar atenção em quem está perto da gente, está fazendo bastante perguntas. Então Pedro era aquele que perguntava para Jesus, pedia para ele explicar as parábolas, foi ele que perguntou assim, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém, né? Então ele está sempre perguntando. Algumas perguntas parecem meio para se exibir, para se mostrar, mas o importante é que ele fazia perguntas. E quando Jesus perguntava, quem respondia também era o Pedro. Tinha 12 ali, qualquer um podia responder. Não sei se todo mundo ficava esperando para o Pedro responder, ou se, né? Mas era sempre ele que ia responder. E vocês, o que dizem que eu sou? Né? Pedro já, né? Ou nem levanta a mão, ele já responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bom, Simão, não foi você que descobriu isso sozinho, foi Deus que mostrou para você, mas
Seja bendito por causa disso. E Pedro tomava iniciativa. Foi Pedro que no Jardim das Oliveiras, cercado de soldados, pegou a espada e foi cortar a orelha. Foi cortar a orelha do servo lá, né? Em vez de pegar um soldado. Então não sei se ele era tão corajoso assim. Foi ver quem estava desarmado, porque vai pegar um cara grandão armado, ele não foi, né? Não sei se ele pensou, acho que eu vou lá, vou matar todo mundo e aí vou conseguir tirar Jesus. Então algumas das ações de Pedro eram meio impulsivas mesmo. Um episódio conhecido é quando Jesus anda sobre as águas também. Vocês lembram disso daqui? Nesse mesmo dia, tinham falado que João Batista tinha morrido. Então o pessoal está meio deprimido. E aí eles fizeram milagres, aconteceu um monte de coisa, e Jesus subiu no monte e falou para eles irem para o outro lado chamado de Mar da Galileia, mas é um lago bem grande. E já era de madrugada e começou a ventar e chover, uma tempestade forte. E ali no meio da tempestade aparece um vulto andando sobre as águas, o pessoal começa a gritar desesperado: "Ah, o fantasma! Né? A gente vai morrer!" Aí Jesus fala a frase que ele sempre vai dizer: "Não tenha medo, sou eu." Sabe, quando bate um desespero, e às vezes a gente está numa situação difícil, lembra dessa frase, Jesus falou isso tantas vezes: "Não tenham medo, eu estou aqui, sou eu." E o Pedro, como sempre, tomando iniciativa: "Se é o Senhor mesmo, fala para eu ir até aí." Falou: "Vem." E o Pedro foi. Não sei se você já esteve no mar. Eu andei de lancha uma vez e fica batendo nas ondas assim, fica enjoado. Agora, se tivesse chovendo com onda alta, você descer do barco, assim, o Pedro pode ter sido covarde depois, quando ele começa a afundar, quando ele vê a situação. Mas onde estavam os outros 10? Estavam no barco, ninguém desceu com ele. Então Pedro teve iniciativa, ele teve coragem. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, onde eles estão? Estavam no pátio lá do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Pedro conseguiu olhar os olhos de Jesus. Então ele não estava a um quarteirão de distância, ele estava perto ali. Pedro queria ver o que ia acontecer com Jesus. Pedro amava demais Jesus, ele não estava entendendo por que estava acontecendo tudo aquilo. Mas Pedro queria estar com seu amigo Jesus. Onde estão os outros 10? Foram embora. Aqui está só Pedro e João. Pedro era admirável, apesar da sua instabilidade. Ou Simão, né? Ainda falando sobre a orelha, né, do servo, Jesus repreendeu Simão na frente dos outros. Mas mais tarde, o Pedro vai escrever na sua primeira carta: "Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável de
devia assinar, eles assinam. Ah, é que você não sabe como é que funciona, se eu não assinar, daí depois eles não aceitam meus projetos. Falou, mas você entrou para fazer diferença, não era? Era só para ser igual? Os líderes precisam tratar com a questão do orgulho. Aliás, cristãos de modo geral precisam tratar com a questão do orgulho. Quanto mais bem-sucedido, maior a tendência de se orgulhar daquilo que Deus fez através dele, como se ele fosse o autor e não Deus. Lá em Mateus 26, Jesus diz assim: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Talvez Pedro tivesse uma boa intenção, mas, vocês sabem, naquela noite, negou 3 vezes, negou xingando, amaldiçoando. Aí a gente chega nesse texto que a gente viu hoje. No trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando a gente caminha com Deus, a gente fica humilde. Não tem como ser um cristão de verdade que é orgulhoso. A pessoa que é muito orgulhosa e fala que é cristã, a gente fala, pode pôr a barba de molho, porque esse aí logo, logo vai pisar na bola, logo, logo vai dar para ver como ele não é cristão. Então, humildade se tornou, não era, né, mas se tornou uma das virtudes de Pedro. Jesus também teve uma ocasião que ele falou, se alguém quer ser o primeiro, seja o último, serve de todos. Lembram da última ceia? Qual que foi o diálogo ali na última ceia? Jesus era meio chinês, né? Queria comer junto com os amigos. Toda vez que tinha coisa importante, tinha que comer junto. Então Jesus falou, é a última vez que eu vou comer a Páscoa, e eu quero comer com os meus amigos. Então tiveram que achar um lugar ali meio improvisado, e normalmente tinha um servo para lavar os pés. Como foi meio de última hora, não tinha essa pessoa. E aí Jesus olhou, ninguém se levantou, então Jesus tira a sua túnica, coloca a toalha, pega a bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Quando chegar na vez do Pedro, o que o Pedro fala? O Senhor vai lavar meu pé? De jeito nenhum. Eu não sou digno disso. E olha que coisa impressionante. Às vezes o orgulho parece humildade. Assim, é verdade que Pedro não era digno de ter os pés lavados por Jesus. Mas ele não aceitar era orgulho, não era humildade. Tem um pastor conhecido lá no Rio de Janeiro, pastor Israel Belo, e ele conta uma vez que ele foi indicado para receber um prêmio nacional, porque ele participou de alguma coisa importante, e ele falou, não vou aceitar. E aí naquela noite em casa, ele estava assim, eu sou humilde, né? Aí ele falou, eu estou orgulhoso de ser humilde? Que contradição, né? O Pedro, nesse caso aqui, pareceu humilde, mas Jesus falou assim, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ele falou, então não lava seu pé, lava a mão, lava a cabeça, me lava inteiro. Ele falou, não precisa ser também assim, né? Porque você já está sendo purificado pela palavra que eu tenho dito, só tem que lavar seu pé. A gente precisa da humildade para receber o favor de Deus e dos nossos amigos. Não sei como é aqui. Eu tenho aprendido nesses últimos anos, no grupo
numa cultura taiwanesa, chinesa, as pessoas não gostam de falar das suas fraquezas. A gente tem um grupo de intercessão da igreja, e é para colocar os pedidos de oração. Mas eu recebo muitos pedidos assim, pastor, eu vou fazer uma cirurgia, ou minha mãe ficou doente, mas não conta para ninguém. Eu fico assim, mas qual que é o problema de contar? Deixa o pessoal orar, né? Não, por favor, não conte para ninguém. Sabe, quando a gente precisa pedir ajuda, quando você precisa pedir oração, para dizer eu estou doente, eu estou fraco, exige humildade. E é essa humildade que faz você mais próximo das outras pessoas. Você não precisa ser alguém que você não é. Desculpa, eu fiquei 10 dias com dengue, agora peguei gripe de ontem para hoje. Então orem por mim, a dengue já foi, ficou uma dor na perna, mas agora estou com tosse. Não sei o que você sabe sobre o cristianismo, mas os cristãos são pessoas normais. São pessoas sendo transformadas por Deus, mas são pecadores. A gente tem colesterol, cai cabelo, engorda, tem varizes, sei lá, cada um tem suas coisas. E interessante, na Bíblia, embora Deus tenha o poder para curar todas as pessoas, de modo geral a cura é para os não cristãos, é sinal para que os não cristãos creiam em Deus. Claro que Ele pode também cuidar da gente, mas como é que é? O nosso propósito. Eu sempre confundo com o êxito ou testemunhar, mas tem o catecismo da Nova Cidade, do Tim Keller. Ele fala que o nosso propósito é que a gente pertence de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a Jesus, o nosso Senhor. Então não importa o que aconteça, porque o meu corpo e o meu espírito pertencem a Deus, tanto na vida quanto na morte. E as duas coisas vão glorificar a Deus. Eu posso ser curado, e glória a Deus, e se eu morrer, glória a Deus também. Não estou dizendo isso para desanimar vocês, mas pelo contrário, para que a gente possa compartilhar nossas dores uns com os outros. Um outro exemplo, eu lembro de um professor quando eu era adolescente. Ele perguntou assim, classe de escola dominical, você tem algum amigo que se você precisar muito de dinheiro, você consegue pedir emprestado para ele? Aí todo mundo assim, adolescente, né? 11, 12 anos, acho que eu pediria para fulano, né? Não sei se ele tem dinheiro, mas acho que eu pediria para ele. E aí quando chegou na vez do professor, ele falou, eu não tenho ninguém para pedir. Eu falei, como assim? Você tem um monte de amigos. Para mim, ele era da turma dos jovens, né? Da mocidade, a gente era adolescente. E ele sempre andando com um monte de gente, ele falou, não, eu não tenho ninguém para pedir dinheiro emprestado, acho que eu não teria coragem de pedir para ninguém. Uns 3 anos depois, ele saiu da igreja. Ele, que era professor de escola dominical, não tinha vínculo com pessoas, pelo menos vínculos profundos o bastante para dizer, eu estou precisando, será que você pode me ajudar? Ele não tinha ninguém para fazer isso. Pela graça e misericórdia de Deus, depois de quase 30 anos, eu descobri que ele descasou, casou de novo, mas agora ele está firme, está na igreja, lá no Japão, está fazendo curso alfa, está levando um monte de gente para Jesus, né? Então Jesus sempre tem uma nova chance para a gente. Mas eu tenho certeza que não precisava passar por esse processo se a gente tivesse essa abertura, esse coração mais tranquilo, mais humilde para pedir favor para os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quem está escrevendo todas essas coisas é o Pedro. O Pedro, aquele, né, que era bravo, que queria fazer as coisas. Então, o fim de todas as coisas está próximo.
Eu não sei onde você se informa, mas Coreia do Norte, Coreia do Sul está um negócio tenso ali, bomba atômica. Rússia, Ucrânia também está um negócio tenso ali. Acabaram de derrubar o governo da Síria. Não sei, ali acho que não vai espalhar muito, mas ainda tem Israel. O fim de todas as coisas está próximo. A gente precisa ficar esperto porque talvez a gente não tenha muito mais tempo. Eu não sei como que você mede aí o seu calendário escatológico, mas para mim o cenário está pronto. Claro que pode ser daqui a 100 anos, mas se falar que começou já, ou que vai começar em breve, também acredito, porque está numa situação bastante favorável, muito parecido com a descrição na Bíblia, né? Então sejam criteriosos e sóbrios abrindo as vossas orações. A gente nunca sabe qual é a última vez que você vai encontrar com seu amigo, com seu parente. Não sei se você tem orado por ele, se ele ainda não conhece Jesus. Começa a orar. Começa a orar e pedir para Deus transformação de vida sua, para que possa ver outras pessoas sendo transformadas. E esse amor intenso que cobre multidão de pecados é um amor que é um amor que não é legalista, é um amor que não é acusador, mas é um amor que recebe as pessoas. Termino falando que Jesus, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro andou com Jesus por 3 anos. Pedro comia com Jesus. Pedro ouviu a explicação das parábolas. Pedro fez tudo o que podia fazer com Jesus. E Jesus diz: olha, Simão, quando você se converter, vai cuidar dos seus irmãos. Aliás, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, por 3 vezes Jesus vai perguntar: Pedro, você me ama? Você falou que me ama mais que os outros, é isso mesmo? E o Pedro ali sem graça: amo. Pedro, você me ama? Amo. E cada vez que Pedro respondia amo, Jesus dizia: então pastoreie, cuida das minhas ovelhas. A gente ama a Deus, e se você ama a Deus, você precisa cuidar das outras pessoas. A gente está num mundo muito individualista, cada um busca para si mesmo, e não é assim. Nós somos corpo de Cristo, e se você ama a Deus, você precisa cuidar do seu irmão. Irmão que está mais fraco, irmão que está crescendo, irmão que está com dificuldade, irmão que está fazendo coisa errada, mas você precisa cuidar dele. Pedro achava que conhecia Jesus, mas não conhecia. Então eu tenho um desafio para você. Pode ser que você esteja no começo, querendo conhecer Jesus. Então eu queria que você lesse a Bíblia. E começa lendo a primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia. Tem 5 capítulos só. Leia 10 vezes, 20 vezes, até quase decorar. E depois vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você lê a Bíblia, você deve ler de um jeito que você pergunta: o que eu tenho a ver com isso? Deus, isso daqui sou eu ou o que eu não devia ser? Isso é o que eu devo ser ou o que eu não devo ser? Deus, fala comigo, alimenta. Então Deus vai falando com você. Pode ser que você já esteja na igreja há bastante tempo, já esteja andando com cristãos. Meu desafio é que você leia a Bíblia de novo. Leia a Bíblia contra você. Não leia a Bíblia falando assim: isso daqui fulano é que devia ler esse trecho. Eu vou mandar para ele porque ele tem que... Não, leia contra você. Leia de novo 1 João, os Evangelhos, depois 1 Coríntios, Tiago, Efésios. Alguém que anda com Jesus vai sendo transformado por ele. Não fica igual. Se era bravo, fica mais manso. Se vivia só pensando em ser alguém importante na terra, quem que vai ser o mais importante? Quem que vai sentar do lado direito? Quem vai sentar do lado esquerdo? Então, essa era a discussão na véspera de Jesus ir para a cruz.
Se a sua ideia é ser importante, se a sua ideia é só juntar dinheiro, lá no céu não tem inflação, não tem imposto, não tem governo ruim. E as coisas mais valiosas aqui dessa terra, lá a gente vai usar para fazer piso. Sabe, né? Ela vai ter rua de ouro. Não é que é melhor para andar de carro, né? É que a coisa mais importante é igual uma pedrinha que você pega na rua. Não vale nada lá. Você conhece Jesus? Conhece Jesus de entender mesmo o que ele pensa, o coração dele? Ou você continua com as ideias prontas, né? Então o desafio, assim como Pedro caiu em si, permitiu ser transformado por Deus, aqui você também tem essa oportunidade de conhecer Jesus de verdade. Qual o propósito que ele tem para a sua vida? E você cumprir esse propósito na sua vida. Abaixe sua cabeça. Deus e Senhor, nós temos até certo receio de orar para Ti. Porque olhando para a vida do Pedro, alguém que andou tão perto do Senhor, que interagiu tanto, mas não tinha entendido nada. E a gente? Ah, Senhor, desfaz as ideias erradas. A gente vai celebrar o nascimento de Jesus. Que isso possa fazer muito sentido para a gente mesmo. E faça tanto sentido que a gente queira transmitir isso para muita gente. Especialmente para aqueles que são importantes para nós. Deus, ajuda aqueles que estão começando na caminhada contigo, que possam aprender da Tua palavra, possam crescer e dar muito fruto. E ora especialmente, Deus, por aqueles que ouviram a Tua palavra e ela se tornou infrutífera. De alguma forma está ali, cresceu, mas não deu fruto. Não sei se por causa da fascinação do mundo ou por causa do pecado, mas oro, Deus, por libertação. Oro, Deus, para que o Senhor quebre as amarras, tire as vendas dos olhos e que a Tua palavra comece a aquecer o coração novamente. Oro, Deus, para que o Senhor abençoe cada um na caminhada contigo, para que a gente possa Te conhecer de verdade, não do jeito que a gente acha que Te conhece. Usa as nossas vidas, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.